Então, bom dia, boa noite, boa tarde, todo mundo. Vamos retomar o nosso curso. Hoje nós vamos começar a parte mais propositiva. Amanhã e sexta, nós vamos ver outra parte negativa do curso, né? Sobre o que não fazer. Hoje nós vamos meio que mapear, né, dois autores e suas respectivas contribuições, que tem ajudado, me ajudado específico a pensar uma maneira de fazer metafísica, metametafísica, sem precisar de necessariamente adotar, né, o corpo teórico de grandes autores conhecidos, não porque são grandes autores ou pequenos, ou porque são europeus, ou porque não são europeus, mas porque o pensamento disponível no catálogo geralmente é muito simples, né? É um pensamento muito simples, que comete uma série de erros, e isso não tem nenhum problema, né? Porque em toda ciência, em toda disciplina, em todo o sistema, né? Comunicação vai acontecer erros, né? Vai acontecer apropriações indébitas, né? Mas quando a gente está falando de autores que são extremamente queridos, né, pelo público genérico, fica difícil da gente manipular, né, as teorias, da gente poder trazer para cá, né, as pessoas ficam um pouco irritadas, né, ficam um pouco bravas, né, quando você fala assim, talvez Kant não resolva tudo, né, talvez Hegel não resolva tudo, né, então, à medida que eu fui me deparando com uma série de, essa é uma palavra mais gentil, não tem, né? Certas deficiências de pensamento, né? Eu fui tentando ver por outros caminhos e eu cheguei em dois pensadores do século XIX para o século XX, que me ajudaram a pensar, né, uma metafísica mais complexa, né? No nosso encontro de ontem, nós vimos que a metametafísica, pelo menos como eu a entendo, como Kit Fine entende, Ana Tsing, o professor Ilan, ela tem que ser uma coisa mais complexa, né? Ela tem que ser uma coisa mais próxima do realismo, um realismo não necessariamente meramente conceitual, né? Nós vimos que o que está em jogo é a vida das pessoas, é a mudança, é a carne, a existência, além das abstrações, né? Então, nós precisamos de uma coisa que consiga ter algo a dizer sobre o abstrato, mas também sobre o concreto, sobre o ideal, sobre o real, né? Sobre tipos de existência diferentes, e em como que esses tipos de existências vão se, né, entrelaçando em termos de filosofias novas, entre aspas. Hoje nós vamos começar com um bom velhinho, com Whitehead, né? Whitehead é um cara que eu conheci a filosofia dele, acho que em 2016, 2015. Conheci com o professor Elan. Esse texto aqui é extraordinariamente difícil de ser lido, né, o processo de realidade. Ele tem outros textos que são mais fáceis, né? Por exemplo, o conceito de natureza é relativamente mais fácil, mas tem uns textos que são um pouco mais populares, né? Por exemplo, tem o Aventuras das Ideias, tem Religion in the Making, que eu não sei traduzir, Fazendo Religião, sei lá. Tem um modo de pensamento, o modo de pensamento tem uma tradução para o espanhol, a tradução portuguesa eu estou trabalhando nela. E o Whitehead é um filósofo muito fascinante que está sendo redescoberto, né, nesse século XXI, porque quando se lembra dele, né, se lembra dele como orientador do velho Bertrand Russell, né? Ele e o Russell escreveram aqueles três, né, princípios da matemática. Então, ele geralmente se lembra dele, né, como matemático, como físico, como lógico. Mas já em 1919, né, o Princípios da Matemática é 1910 a 1913, né? Já em 19, ele já tinha abandonado o projeto, né? Ele já tinha se tornado um metafísico para discutir, né, cosmologia, para discutir categorias da existência, coisas bem mais
interessantes, pelo menos, para o meu projeto. E o que levou a essa conversão, entre aspas? Né? Por que ele abandona o projeto logicista como algo que fosse dar certo, e ele fala, não vai dar certo, né? Antes do próprio Gödel, né, aparecer, que eu mencionei ontem para vocês. Meio que destruiu o sonho logicista clássico, né? Em 1919, aparece um livrinho pequeno, que é o primeiro texto filosófico dele, sem ser de lógica. É um livrinho que chama O Conceito de Natureza. E o capítulo 2 desse livro tem ele é chamado, ó, chamado de Teorias da Bifurcação da Natureza, né? Vocês podem entender a bifurcação da natureza de diversas maneiras, né? Mas a principal forma que vocês podem empregar, né, no dia a dia para fazer as teorias das suas áreas é entender que os modernos inventaram uma divisão entre natureza e cultura, entre sujeito e objeto, entre pensamento e mundo, né? E essa bifurcação completamente artificial, ela entra na filosofia europeia como se passando por verdade, né? Se passando por verdade até muito, né? Na verdade, a bifurcação ela entra de uma maneira tão comum que a gente sequer questiona, né? Por exemplo, quando nós vamos fazer ensino médio, as pessoas começam a se perguntar: você é de humanas ou você é de exatas, né? Essa é uma das primeiras perguntas que você mesmo se faz e as pessoas vão fazer para você também. Porque é como se existisse um domínio de leis, né, que se aplica exclusivamente à mente, ao pensamento, ao sujeito, ao ser humano, e o resto seria o resto, né? O resto seria mecânico, passivo, seria meramente responsivo, seria regido por leis necessárias, universais, sem liberdade alguma, né? Então, a teoria da bifurcação da natureza, ela bifurca a realidade em duas, né? Até Descartes, mais ou menos, até o Hobbes, até o Robert Boyle, até o próprio Newton, até essas pessoas lá no século XVII, XVI, XVII, você pensava que existia um sistema na Idade Média, você pensava que havia um sistema único, né? Esse sistema único era criado, né, pela divindade cristã, e esse sistema único comportava diferenças, né? Essas diferenças seriam dadas pelo que os medievais chamavam de grande cadeia de seres, né? Que era do capeta até Deus, né? E o ser humano estaria no meio. Aí você tem um capeta, tem, como é que é? Os íncubos e súcubos e os diabretes e não sei o que, não sei o que. Aí chegava no humano. Aí depois tem, quem for religioso me ajude. Tem o anjo, o arcanjo, querubim, serafim, o trono e Deus. Né? Então tem uma cadeia, né, de uma grande cadeia de seres que pertencem, né, ao mesmo tecido de realidade, vamos dizer assim. Né? Porque Deus criou tudo, etc, etc. Antes disso, o mundo não era considerado unificado, né? O mundo era considerado múltiplo, né? Com múltiplas divindades, múltiplas maneiras de existência, na antiguidade pagã, grega, romana, indiana, egípcia, etc. Então, da multiplicidade se reduziu para o uno, né? Para um único tipo de realidade. E o que os modernos fazem? Bifurcam esse uno. Se eu não estou enganado, com exceção do David Hume, vocês talvez já devem se lembrar que todos os filósofos modernos apelam para Deus, para resolver, para tapar buracos, né, nas suas teorias. Eles estão lá fazendo grandes confabulações teóricas. Quando o negócio começa a ficar embananado, ele, né, saca a carta de Deus e, né, aquele Uno 4, né, e bate lá no jogo, né. Acho que apenas o Hume não tem essa cartada, né. Ou seja, o raciocínio religioso monoteísta, ele permanece. Mas veja,
começa a surgir uma diferenciação entre aquilo que é mecanicamente determinado, né, dado o sucesso das ciências naturais, né, lá no século XVI, XVII, e que isso, de alguma maneira, tem que ser distinto da subjetividade, porque a subjetividade é dada pelo Deus cristão, né? E Deus cristão, né, com exceção de Spinoza, né, mas o Deus cristão não pode ser mecanicamente determinado, ele tem que ser a liberdade pura, né? E se ele é a liberdade pura e deu a alma para nós, a nossa alma, a nossa mente, o nosso pensamento tem que ser automaticamente livre, absolutamente livre. E o Whitehead diagnostica isso como talvez a grande pedra fundacional da modernidade, e é por isso que a modernidade não faz boa filosofia, não faz boa metafísica, né? Porque a metafísica moderna ela aparece agora como uma a metafísica moderna ela começa a aparecer como uma versões diferentes, né, dessa bifurcação da natureza. E essa bifurcação da natureza ela começa a ser espalhada por todos os tipos de filosofias e teorias que vocês vão encontrar, né, na modernidade. E a cada vez que eles chegam num problema novo, eles vão radicalizando a bifurcação cada vez mais, inventando, né, uma hiper separação, né? Cada vez que vai surgindo, eles vão separando um pouco mais. Eu vou abrir uma imagem aqui para vocês verem no que isso vai dar. Tá um pouco tremida a imagem, mas eu acho que dá para ver. Conseguem ver? Ah, peraí, que eu vou compartilhar só a aba. É, só uma janela. Isso. É um pouco esquisito, mas é isso aí. Essa bifurcação vocês vão encontrar aqui no livro do Latour, né? Jamais Somos Modernos, né? Latour, nessa época, não conhecia o Whitehead, né? Mas ele vai se tornar um dos grandes defensores do Whitehead depois, né? Que ele começa a ter mais relação com a filosofia. O Latour dessa época e dessa imagem, ele ainda era um com várias aspas, tá? Sociólogo. Aí depois ele vai se aproximar mais da filosofia, da metafísica, mas isso um pouco mais recente. Então, veja, eu vou falar um pouco sobre essas diferenças para vocês verem como que isso se dá na prática, né? Para a gente não ficar tão abstrato quanto Whitehead ficou. Essa diferença aí, essa figura, ela aparece para nos mostrar como que esse regime da bifurcação vai sendo cada vez mais radicalizado, né, na separação entre natureza e sociedade, entre sujeito e objeto, entre pensamento e mundo, né? E quanto mais as coisas mostram que a separação é incorreta, mais os modernos, né, radicalizam, né, um grau cada vez maior da bifurcação. Quando eu faço aula sobre isso aqui, eu gosto de falar que é como se fosse um Wi-Fi, né, que tem aquelas várias ondas assim, né, em cima daquela bolinha. É o Wi-Fi do Latour, né? Então, a primeira conexão, né, quer dizer, a primeira desconexão, é uma distinção entre natureza e cultura, que não tinha tanta, como é que eu posso falar? Não tinha tanto compromisso, vamos dizer assim. Essa distinção, ela dizia o seguinte, olha, Thomas Hobbes e o Robert Boyle,
Ambos são cientistas, ambos têm matemática, ambos fazem experiências físicas, ambos escrevem sobre Deus. O Hobbes tem tratado sobre demonologia, pode procurar, está lá no Leviatã. Ambos falam sobre organização social. Aí a pergunta é, por que a gente lembra do Robert Boyle, naquelas leis do Boyle, né, de pressão, temperatura, né, que é temperatura, pressão, volume, não sei o quê, e a gente só lembra do Hobbes, né, pelo Leviatã e pela ciência política, né? Essa é uma pergunta interessante, porque ambos não se viam dessa maneira, né? O Hobbes, ambos se viam como pensadores completos, né, falando sobre tudo aquilo que estava disponível na realidade. Agora, por que nós, hoje, associamos um às ciências humanas e o outro às ciências naturais? Né? Eles vão fazer, o Latour faz um relatório, né, sobre envolvendo a bomba a vácuo, né, e como que esse objeto, né, criado lá no século XVII, XVIII, ele mudou a história de uma maneira muito engraçada, né, assim, um pouco contingente, bem esquisita, né? Porque se vocês não conhecem essa história, o Aristóteles batia muito pé de que o vácuo não existe, né? O vácuo não pode existir, né? Aí tem aqueles preceitos da Idade Média, né? Natureza não faz saltos, né? Isso vinha da física aristotélica, então não pode ter buracos na realidade, não pode ter, né, lugares onde não tem matéria, né? Então, por Aristóteles, isso é um absurdo, e a física aristotélica, né, é uma física defendida pelo Hobbes. Né? Então, Thomas Hobbes ele dizia: o vácuo é impossível porque a realidade é um contínuo completo, né? É um inteiro completo. E veja, por que o Leviatã é tão importante para Hobbes? O Leviatã é importante porque ele consegue chegar no inteiro da realidade. Né? Mesmo que seja do seu país, mas vamos supor um Leviatã global, né? Suponhamos aí uma ONU Leviatã, né? Você teria um governo único, com um único tipo de leis, com um único tipo de realidade, com uma realidade que não tem buracos, que não tem escapatória, né? Uma realidade 100% imanente, né? Tem gente que acha que essa filosofia da imanência é boa, né? Eu, Otávio, não gosto muito, mas imagine, né, um lugar onde não tem para onde correr, não tem o que fazer, você simplesmente aceita, né, um Leviatã no único sistema, no último curso. O Hobbes descreve o Leviatã como um deus mortal sob o único deus imortal. Então, o deus mortal é a realidade toda, é um contínuo, um bloco, um inteiro, sem nenhum tipo de vazio. Né? O Robert Boyle constrói uma máquina, chama bomba a vácuo, e mostra aqui o vácuo. Eu fiz o vácuo, olha aqui. E muito interessante, enquanto Hobbes ele chama as autoridades, né, eclesiásticas, autoridades em demonologia, autoridades aristotélicas, tomistas, né, para defender o seu ponto de vista, o Robert Boyle chama gente, testemunhas, os gentlemen, né, os britânicos, né, eu chamo os gentlemen. Eles ficam olhando lá, o Robert Boyle faz lá o experimento e mostra que surgiu um vácuo, né? As pessoas olham e falam, realmente, aqui está o vácuo, né? Então essa controvérsia foi muito grave, né, no século XVII, XVII, XVIII. Foi uma controvérsia muito grave, né, na Inglaterra. E ele mostra que existe algum problema com essa concepção de realidade, né? E qual foi a solução que os britânicos encontraram? Foi falar, não, na verdade o Hobbes é um cientista político e o Boyle é um cientista natural. Então, era, no começo, uma distinção simples, não tinha assim, um compromisso, né, com a bifurcação da natureza. Então, assim, o Hobbes ele estaria certo, supostamente, em termos da política, da sociologia, das ciências humanas, e o Robert Boyle foi para os livros de química, né, foi para os livros de físico-química, temperatura, pressão, volume, né? Isso vai ser mais agravado, né, depois de Kant.
né? O Kant separa, né, entre categorias, né, do sujeito pensante, que é um eu puro, um eu penso puro, lógico, e o resto. O que é o resto? Não sei. Eu sequer posso falar. Né? A gente chama de coisa em si só para ter um referencial, né? Mas em Kant você sequer pode falar do que está lá fora. Aparecer um fenômeno, aí você aplica as categorias, pode transformar em objeto a experiência, mas o mundo concreto, real, ele é mantido à distância, né? Ele é separado. Isso é piorado, mais uma vez, a partir de Hegel, onde entre natureza e cultura, entre sujeito e objeto, é transformado de uma separação em uma contradição. Né? Para Hegel, existir um mundo independente do sujeito é uma contradição. Com muito respeito, mas olha a arrogância. Olha a arrogância da modernidade, né? De que o mundo que existe fora de mim contradiz a minha existência. Porque eu sou a pura liberdade, eu sou o puro espírito, eu sou a pura determinação. Aí do eu ele vai deduzir não é uma boa palavra, né? Do eu ele vai fazendo o seu processo filosófico até o absoluto, etc. Mas é um absoluto racional, um absoluto, né, organizado, um absoluto com a cara do Deus luterano, né? E o mundo concreto tem que ser, né, transformado, né, de uma contradição em algo submisso à sociedade, à cultura, à razão absoluta. Eu não entendo muito bem o que o Latour está chamando de fenomenologia aqui. Eu acho que ele está fazendo referência aos franceses, né, talvez ao Poiret, talvez ao Kojève, porque o Russell não faz isso, né, mas enfim. O grau superior seria essa tensão insuperável. Né? O que seria uma tensão insuperável? É aquilo onde a contradição não pode mais ser resolvida para dentro do absoluto. Né? Russell não tem um absoluto. Né? Em Russell já não tem mais absoluto. Então, o mundo que está lá fora, ele é uma tensão permanente nesse sentido. Eu estou oferecendo a interpretação, ele não explica bem no texto, né, se é isso que ele quer dizer. Mas é como se os objetos, quando eles aparecem, eles só aparecem para mim, para eu, tudo eu, né? A minha vida, a minha intencionalidade, a minha, né? E, e esse tipo de raciocínio, às vezes, né, pode ser útil, né, em algumas questões, por exemplo, no estudo da psicologia, né, talvez, mas o próprio Russell ele ficaria com muita raiva, né, de reduzir o trabalho dele à psicologia. Ele passou muito tempo, né, combatendo o tal do psicologismo, né, e de como que isso atrapalha a sua teoria, etc, etc. Então, assim, nós temos cada vez mais maior na purificação da realidade, né? Essa purificação da realidade vai se tornando o lema do próprio fazer-se da modernidade. Né? Então, veja, aquela contradição do Hegel entre sujeitos e objetos que estavam separados era resolvida na praxis, né? Que era a criação de híbridos, né? Criação de mediadores, e era resolvida também na metafísica do Hegel, né? Do absoluto, né? Da razão que dá a si mesmo, etc, etc. Mas mesmo isso é transformado em ilegal a partir do Habermas, por exemplo. Né? E Habermas acha que ele está salvando a modernidade, né, simplesmente ignorando por completo o polo da natureza. Ele ignora no seguinte sentido, não é ação comunicativa, porque você só pode fazer ação comunicativa se eu disser que você pode fazer ação comunicativa. Que é quando? Quando todo mundo concorda comigo, todo mundo chegou na condição do consenso, e esse consenso é a etapa de entrada e a próxima etapa para o próximo processo da ação comunicativa. Você não comunica com elétron, né? Você não comunica com
o dragão de Komodo, né? Você não comunica, na teoria de Habermas, com nada que não seja aquilo que ele diz que você comunica, né? Então, veja, o afastamento se torna incomensurável, né? Esse grau 5, né? O afastamento da razão técnica natural se torna tão radical, né? Que é sequer possível você imaginar que isso possa fazer algum sentido. A única coisa que faz sentido é a razão comunicativa orientada para o consenso racional, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Latour comenta assim, ironicamente, né? Habermas e seus discípulos só mantêm o projeto moderno porque se abstêm de qualquer estudo empírico. Caso contrário, né, ele chama de terceiro estado, né, seria os híbridos, né, aquele que não é nem natureza e nem cultura, né, o terceiro estado se tornaria visível rápido demais e ia se misturar com excessiva intimidade aos pobres sujeitos falantes da ação comunicativa. Que morram as redes, contanto que a razão comunicativa pareça triunfar. Né? Então, essa completa, né, abstinência de empirismo, de ciência, de razão técnica, porque para ele é bifurcado, né? Então ele só quer a purificação da cultura, a purificação da sociedade, e não pode ser qualquer sociedade, não pode ser qualquer sujeito, não pode ser qualquer ego, né? Tem que ser só o que ele acha que é importante, que é a ação comunicativa, só. Disso aí, né, acontece uma nova bizarrice, que é o sexto grau da bifurcação da natureza, que é o que o Latour está chamando aí de hiperincomensurabilidade. Né? Porque o Habermas ainda tem assim uma fagulha de bom senso, pelo menos, quando ele nos lembra que tem que ter objetividade na comunicação, né? Porque para você atingir o consenso, né? Mas quando você chega no pós-modernismo, até mesmo isso foi embora. Né? Há uma completa, absoluta separação entre o mundo material coletado, né, empacotado de um lado, e a completa propagação do ultra-subjetivismo, né? Que é assim, tudo pode, tudo tá bom, tudo tá ruim, o que interessa é a minha experiência, a minha vida, sequer a objetividade é possível mais, nesse nível 6, né, que é a hiperincomensurabilidade. Ou seja, a cada vez que eles eram confrontados, eles, os modernos, eram confrontados, né, com problemas dessa purificação do mundo, eles, ao invés de ceder, eles iam aumentando, né, a bifurcação. Parece que já é um pouco evidente o que nós vamos tentar fazer aqui. Parar com a diaba da bifurcação. Né? Parece um projeto simples, mas vocês vão ver como que isso dá muito trabalho, porque o nosso raciocínio ele é montado dessa maneira. Né? Então, quando a gente fala assim, olha, o que interessa não é continuar separando entre sujeito e natureza, entre cultura livre, liberdade, e um mundo mecânico passivo. Aí as pessoas entendem o seguinte: então você está dizendo que a sociedade é mecânica? Então você tá dizendo que tem que ter ação comunicativa com o coronavírus? Aí o que a gente faz? Só põe a mãozinha assim na cabeça e fala assim: não, bebê, peraí. Né? Se você abandona a bifurcação, você não está unificando, né? Cadê a galera da dialética, né? A galera frankfurtiana. Você não está sintetizando dois polos. O que nós estamos fazendo é negar que exista esses polos. Aí ele dá vários exemplos muito doidos, né? Eu vou ler a contracapa do livro para a gente passar para o próximo assunto. Poluição dos rios, embrião congelado, vírus da AIDS, buraco na camada de ozônio, robôs munidos de sensores.
Esses objetos que invadem o nosso mundo pertencem à natureza ou à cultura? De que forma podemos compreendê-los? Até aqui as coisas pareciam simples. A gestão da natureza cabe aos cientistas e a gestão da sociedade aos políticos. Mas essa divisão de tarefas tradicional tem se tornado cada vez mais incapaz de dar conta da proliferação de híbridos, que ele chama de quase sujeitos, às vezes ele chama de quase objetos, e no futuro ele vai chamar de actantes, né, para ficar mais neutro. O que explica o sentimento de pavor que esses seres nos causam, sentimento que os filósofos contemporâneos, sejam modernos, antimodernos ou éticos, são incapazes de atenuar. Aí eles se perguntam, e se tivermos errado o caminho? Na verdade, nossa sociedade moderna nunca funcionou de acordo com essa grande divisão, né, que seria a separação radical entre a natureza de um lado e a cultura de outro. Na prática, os modernos nunca pararam de produzir híbridos que pertencem à natureza e à cultura ao mesmo tempo, ou nenhum dos dois. E eles continuam se recusando a pensar sobre os híbridos. Nós, aí diz, né, é o nome do livro, nós, portanto, jamais somos modernos, jamais somos realmente modernos. E esse paradigma fundador que devemos questionar hoje, para que a gente possa começar a compreender o mundo. Essa é a hipótese radical desse ensaio, que mobiliza a sociologia das ciências, filosofia e história das ideias. Né? Então, inspirado, né, nessa separação, a gente agora vai tentar fazer uma outra coisa, né? Tentar entender como que a realidade não opera de forma bifurcada, que a bifurcação é um artefato, né, ideológico concebido pelos modernos para fazer as suas bizarrices no mundo, mas que isso não é necessário filosoficamente, metafisicamente, logicamente, tá? Então nós vamos ver agora, muito brevemente, como que Whitehead vai dar uma proposta para a gente, que o próprio Latour vai aceitar essa proposta e ele vai trabalhar, né, com outras questões também. O Latour é da antropologia, é dos estudos da ciência, a principal carreira dele durante vários anos foi de sociologia da ciência, né? E, e é muito estranho, né, a gente pensar que sociologia da ciência é um assunto que as pessoas não levam muito a sério, né? Quando a gente fala em sociologia, a gente quer fazer o protesto, a revolução, a mão invisível, o mercado, não sei o quê, e a gente não pensa muito sobre a sociologia da ciência, né? Nós somos uma sociedade completamente, literalmente, né, completamente dependente da técnica, da ciência, né, e a gente não sabe nada sobre ciência, especialmente nós aqui na filosofia, quase todos de nós não tem formação científica, não entende nada sobre aqueles cálculos, aquelas coisas, né, que a gente geralmente vê a filosofia como de humanas, né, e isso é muito perigoso, porque é um raciocínio bifurcado que simplesmente compra, né, para dizer de forma habermasiana, né, compra o discurso filosófico da modernidade e acha que isso é a verdade, acha que isso é o caso. E não é o caso. Nós vamos ver aqui duas alternativas, né, para tentar fazer uma filosofia mais complexa. Tá? É por isso que o nosso curso se chama Metafísica. Imagine, Metafísica da modernidade está aqui, né, esse bolo. Nós estamos tentando ir para outras metafísicas disponíveis. Né? Nós vimos uma do mundo antigo, que era, né, a metafísica da multiplicidade, tem a metafísica medieval, que é do mundo uno, né, unificado por uma divindade, né, esse mundo uno, ele vai reaparecer hoje em dia, só tem um Deus, uma ciência, uma matemática, uma geometria, assim, numericamente um, né, e essa metafísica dual, né, dualista, né, típica da modernidade. Eu já antecipo para vocês que eu estou mais por questão antiga, né, de pensar a multiplicidade e a diferença como constitutivo do mundo, né? E essa é a filosofia dos gregos, dos romanos, né, dos egípcios, etc, etc. E aí não precisa de ser necessariamente como eles, né? A gente aprende com eles e faz outras coisas, né, se nos tiver interesse.
Whitehead, esse nosso bom velhinho aqui, esse texto aqui, gente, eu fiz um resumo dele, resumo assim, né? Isso é muito pretensioso. Eu fiz alguns artigos sobre esse livro para tentar ajudar um pouco mais, né? Tem uma rede social, eu não sei se vocês conhecem, chama academia.edu. Esse Academia, ele é uma... Luiz, se você puder me dar uma mãozinha aí, colocar o meu perfil no Academia. O Academia é uma rede social de divulgação científica, onde você pode fazer upload dos seus artigos, de teses, de ensaios, né? O pessoal pode comentar, o pessoal pode seguir, mandar mensagem, tirar dúvida. Então, assim, a Academia é uma ferramenta, né, acadêmica global muito boa, né? Então, eu recomendo bastante. E lá eu tenho vários artigos escritos sobre o Whitehead, sobre o seu método, né, sobre o que ele quer com a vida, né, sobre o seu esquema categorial. Nós não vamos ver aqui o esquema categorial do Whitehead, porque é muito grande, né? Se vocês se lembrarem, o de Aristóteles tem 10 categorias, né? Mesmo assim é dificílimo. Nós vimos o de Kant, que tem 12 categorias. O de Whitehead tem 45, né? E até a gente explicar tudo isso dá muito, muito, muito trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver com vocês brevemente a preparação para esse trabalho, né? De por que esse trabalho é tão mais difícil do que parece, geralmente quando a gente está associando a filosofia, né, à simplicidade, a uma coisa básica, que você bate o olho e vê, né? E isso não é muito caso, né? Isso também tem um propósito ideológico, né? A modernidade olhava para o mundo, via coisas simples, né, mecânicas, bestas, primitivas, né, para ser dominada segundo o discurso filosófico da modernidade colonial. Ou seja, a ideia de que o mundo é simples, ela também serve a um propósito político muito específico. Né? Eu acho que todo mundo aqui, tem muita gente aqui com cara de jovem, mas você já deve ter percebido que a vida pode ser várias coisas, né? Mas simples não é, né? Não é. Toda vez tem problema, toda vez tem 500 coisas que você tem que considerar. À medida que você vai ficando mais velho, o negócio vai só piorando, né? Que a vida vai ficando mais difícil ainda, mais estranha, né? Então, eu acho que a noção de que o mundo é simples porque ele é só bloquinho de Lego, né? Montando assim, isso, né, com muito respeito aos modernos, isso é uma tolice, tá? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em filosofia hoje em dia é na tal da linguagem, né? A gente está no tal do giro linguístico, e que na verdade não está mais, né, nesse giro linguístico, isso já é um pouco mais do passado. Mas mesmo assim as pessoas continuam repetindo isso como se ainda fosse, né, a ordem do dia. Mas veja, você nunca elabora, né, os primeiros princípios da metafísica por inexoráveis, né, defeitos de intuição, deficiências na linguagem, né? E mesmo que a gente pegue palavras, né, muito complicadas, a gente tenta dilatar o seu sentido, né, para tentar estabelecer alguma técnica, mesmo assim, né, são metáforas que estão apenas apelando a um salto imaginativo, né? Ou seja, essa confiança muito grande na linguagem, ela parece um pouco despropositada, né? Parece ser um pouco estranho. Mas veja, por que isso é curioso? Porque, apesar disso, nós conseguimos, a menos num pequeno lampejo da intuição, nós conseguimos pensar, refletir sobre princípios filosóficos e metafísicos, né? Ou seja, apesar de que esse insight nunca vai ser obrigatoriamente completo, né? Que acabou, zerei a filosofia, mesmo assim você pode fazer muita coisa com uma teoria das categorias da existência, categorias de explicação, categorias, modos de existência diferentes, tá?
Whitehead, né, um logicista, né, que achava que a lógica resolve tudo, ele tem uma postura com a linguagem que eu acho muito bacana, porque ele fala, olha, a deficiência da linguagem não é porque ela é natural. A gente aprende lá com o professor Rodrigo, né, com o professor Costa Leite, né, com muito respeito, né, eles falam assim, a linguagem natural é ambígua, ela é muito besta, a gente tem que substituí-la por uma linguagem formal, artificial, maravilhosa. O White diz, beleza, mas vai continuar tendo defeitos do mesmo jeito. Ou seja, se for para escolher linguagem, a gente pode ficar com a linguagem natural. Porque a linguagem lógica 53, a linguagem lógica 5, também vai ter problemas de deficiência de site, de descrição, limitação. E o maior problema não é com esta ou aquela linguagem. O maior problema é a deficiência de imaginação. Mesmo que o conhecimento que a gente possa ter desses primeiros princípios seja apenas uma aproximação, vocês lembram daquele conceito de assíntota, né? Aquele que vai aproximando, nunca é, né, 100%, mas você pode ir aumentando, né, chegando um pouco mais perto da realidade. Mesmo que o conhecimento seja assintótico, né, a imaginação continua tendo um papel muito importante para a gente pensar a própria ideia de satisfação, a própria ideia de projeto, a própria ideia de rumos para a filosofia, para a teoria do direito, para a teoria da arte, para todas essas teorias. Né? Para o Whitehead, a filosofia ela tem que ter dois lados principais, que é um lado mais racionalista, um lado mais empirista, mas o que interessa é a conexão entre eles. Né? No lado formal, no lado racional, você pode ter a lógica formal, né, que é importante, mas talvez o mais importante seja a coerência. Né? E veja, a coerência não é a coerência com a minha crença, é uma coerência com aquilo que, inclusive, me predata, aquilo que vem antes de mim, aquilo que eu não sei exatamente o que é, aquilo que não tem obrigação nenhuma de se mostrar. Por isso que é assintótico, na melhor das hipóteses. Né? A gente chega perto, mas nunca vai ser 100%, né, do que a gente tem interesse. O lado empírico, né, na sua abordagem, ele tem mais a ver com adequação e adaptabilidade. Né? E veja, adequação e coerência são palavras muito parecidas, né? São palavras muito próximas, porque coerência racional e adequação empírica são necessárias para você fazer o que o Whitehead chama, né, de filosofia especulativa. A filosofia especulativa de Whitehead não é a filosofia da viajação da maionese. Você só ganha o direito, né, acho que todo mundo aqui deve jogar aqueles joguinhos que você vai destravando os níveis, né? Você só ganha o direito de especular depois da lógica, coerência, adequação e adaptabilidade. Adaptabilidade é retornar ao mundo concreto. Né? Você pegar uma ideia que você concebeu, essa hipótese, e voltar para o mundo concreto. Agora veja, quem cria hipóteses sobre a realidade e tenta testá-las, digamos assim, no mundo concreto? A ciência, a religião, a arte, o direito, a economia, a filosofia, a metafísica. Estão vendo que é um método que não é bifurcado? Porque tem dois lados, mas esses dois lados só funcionam quando estão juntos. Né? Coerência racional e adequação empírica só produzem, né, metafísica, ciência, lógica, se tiverem conexão. Você só ganha o direito de especular depois, né, de um processo metodológico bem específico. Ou seja, e essa é uma lição kantiana, né? Você não começa da razão especulativa. Para você chegar na especulação, tem um caminho, né? O Kant tem a coisa em si, aí aparece o fenômeno, aí aparecem as categorias, aí tem o objeto da experiência, aí depois tem o objeto da razão. Lá no objeto da razão que você pode ganhar o direito de especular, né? Ou seja, a gente trata a especulação como se fosse Hellmann's, né? Maionese, maluquice, doideira. Mas isso não é necessário, especialmente porque os pensadores que a gente está trazendo aqui, eles tratam a especulação da maneira séria. Por isso que hoje em dia tem sido falado, né, desde 2006, num giro especulativo da filosofia. Né? O realismo especulativo tem certa data de nascimento, 2006, né, com o filósofo francês,
Vou colocar aqui, tentando. O filósofo francês, Quentin Meillassoux, né? O Meillassoux, ele revive esse método especulativo a partir de uma série de coisas. Aí vão ter vários autores que vão falar a favor e contra de Meillassoux, né? Ou seja, e esses filósofos que eu vou falar aqui para vocês hoje, que é o Whitehead, que é esse que eu estou dizendo, e o Hartmann, que nós vamos só começar brevemente, estão sendo recuperados, né, como pensadores metafísicos, filósofos do século XX, esquecidos, né? Esquecidos por quê? Porque eles mostram que o pensamento bifurcado está na hora de abandonar, né? Não está mais na hora de purificar a realidade, né? Daquilo que é o sujeito puro. Aí quando vira do sujeito, vira intersubjetividade. O Meirso denuncia isso como uma palavra que ele chama, né? Ele inventa de correlacionismo, né? O correlacionismo significa dizer, todos vocês aqui devem ter ouvido falar essa frase, o mundo é a minha representação, né? Então, ou seja, há uma correlação entre sujeito e mundo, e essa correlação é tudo que existe. O mesmo fala, não. Primeiro, porque o mundo tem obrigação nenhuma de ser para o sujeito. Né? O Meillassoux tem a sua teoria, o hipercaos, contingência, mas não precisamos defender isso, mas entender o problema é importante, né? Ou seja, o mundo é a minha representação. A pergunta que hoje a gente se faz para essa galera é, em nome do que você defende isso? Né? Aí, quando isso começa, obviamente, a dar erros, o que os modernos inventam? Inventam, então não é a minha, é a nossa, é o para nós, o mundo é o para nós, o mundo é uma espécie, na nomenclatura de Meillassoux, uma metafísica da intersubjetividade humana. Aí o Meillassoux olha assim, né? Meillassoux francês, assim, todo galã, né? Com aquele, né? O estupete, assim, dos franceses, ele olha assim, brother. Vocês perceberam que vocês estão igualzinho um fundamentalista religioso, que acha que o mundo tem 6.000 anos de idade, porque 6.000 anos de idade é a idade dessa sua metafísica da intersubjetividade? Será que o mundo tem a obrigação de ser para nós? Ou será que é nós que estamos no mundo? Um mundo completamente hostil a nós? Um mundo que nos dá recursos? Um mundo que nos impede? Um mundo que é obstáculo? Um mundo que nos ajuda? Um mundo que nos persegue? Será que o mundo tem que ser definido pelo nós? Né? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, né? E quem tiver interesse, tem no vídeo ali que o Luiz passou ali para vocês. Naquele canal, também tem uma semana que eu fiz sobre introdução ao realismo especulativo. Então, quem tiver interesse nisso que eu estou dizendo, tem 5 vídeos lá para vocês acompanharem. Quando a gente fala em complexidade, em metafísica, em realismo, nós podemos pensar nessas 3 maneiras matemáticas de pensar, né? De que o mundo seria 1, de que o mundo seria 2, ou de que o mundo seria múltiplo, né? Geralmente nós podemos pensar nessas 3 maneiras. Quando a gente dissolve a bifurcação entre natureza e cultura, sujeito e objeto, etc, etc, o que a galera pensa? A galera entende como se eu estivesse defendendo que o mundo é uma única coisa, né? E o Whitehead percebeu isso. O Whitehead, ele falou, olha, todas as vezes que eu estou ensinando a minha filosofia, as pessoas, né, veja ali, a Ana Carla antecipou aqui agora, o Whitehead diz, o Spinoza pode ser visto como próximo, né, do que eu estou querendo dizer, porque não tem sujeito e objeto, os modos são puras atualidades, etc, etc. Mas tem uma diferença que é importante entre essas metafísicas duais, a metafísica monista e a metafísica pluralista. Vou escrever os nomes aqui. Monista
Dualista. Isso. Tem uma diferença. Quando você não é o 2, você não necessariamente é do 1, né? E eu gosto de sempre contar para vocês que a categoria última, né, de Whitehead não é Deus, não é a substância, né? Para ele, a categoria última é a criatividade. O que é criatividade? É, para Whitehead, é o trânsito entre o princípio de individuação e a dissolução da individuação, né, que é o múltiplo. Então, uno, múltiplo, uno, múltiplo, uno, múltiplo, de maneiras que não tem nenhuma obrigação de seguir esta lei, este propósito, essa determinação, aquela ideologia, né? Então, criatividade aqui é uma criatividade ontológica, não é uma criatividade do Otávio, tá? Uma criatividade do que há. E para Whitehead, Deus é um acidente da criatividade, né? Algo tem que ser retido para que o resto consiga se mudar. Então, Deus se retém, a função de Deus no esquema de Whitehead é a apreensão de objetos eternos, por exemplo, ponto, reta, números, né? Então, ele preende objetos eternos e o resto continua, né, num processo. Por isso que a galera chama a filosofia dele de filosofia do processo, né? Ou seja, a criatividade em Whitehead mostra aqui em seu esquema, Deus é um acidente não temporal, né? E ele contrasta isso com o próprio Spinoza, com as ontologias e filosofias e teologias do Oriente Médio, né? O judaico, o cristianismo, o islã, etc. E mesmo os sistemas monistas, né, mais famosos na Europa, que é o próprio Spinoza, Hegel, né? Nessas filosofias, ao último, né, ou absoluto, né, o nome, ou a substância, o nome varia, a esse último seria atribuída, né, uma ilegítima realidade final, eminente, né, para além daquelas que são atribuídas aos seus acidentes, né? E por não concordar com isso, o Whitehead ele diz que a sua filosofia está, na verdade, muito mais próximo da Índia e da China, né, do que, né, do judaico-cristianismo, de Hegel ou de Spinoza. Ou seja, abandonar o dualismo não significa cair no monismo, necessariamente, né? O Whitehead está pendendo para o outro lado. Por que isso é tão difícil de ser feito? Ele diagnostica duas falácias do pensamento, depois a gente passa para o próximo assunto. Ele diz assim, o maior erro da filosofia é o exagero. A meta da generalização é legítima, tem que ter, óbvio, abstrações, tem que ter. Mas a estimativa do seu sucesso é exagerada. Aí ele vai nos dizer o seguinte, vou colocar aqui para vocês. Põe no chat. Duas formas principais de exagero. Uma forma é o que eu chamei outrora de falácia da concretude mal alocada. Essa falácia consiste em negligenciar o grau de abstração envolvido quando uma entidade atual é considerada meramente na medida em que ela exemplifica categorias do pensamento. Tá vendo? Concreto só pode ser categorias do pensamento. A bifurcação, tá vendo? Há aspectos das atualidades que são simplesmente ignorados, desde que nós restringamos o pensamento a essas categorias. Assim, o sucesso da filosofia deverá ser medido pelo seu constante esforço de evitar essa falácia quando o pensamento for restringido dentro das suas categorias. A segunda falácia. Essa segunda falácia é muito bacana, lembrando, isso aqui é um ex-logicista dizendo isso aí. A outra forma de exagero consiste na falsa estimativa dos procedimentos lógicos a respeito da certeza e a respeito de suas premissas. A filosofia tem sido assombrada pela desafortunada noção de que o seu método é dogmaticamente indicar premissas que são separadamente claras, distintas e certas. E então ergueríamos sobre essas premissas
um sistema dedutivo do pensamento. Aí ele continua. Mas a expressão exata das generalidades finais é a meta da discussão, e não o seu começo. A filosofia tem sido desorientada pelo exemplo da matemática. E mesmo na matemática, a afirmação de princípios lógicos últimos é coberta de dificuldades ainda insuperáveis. Esse texto é de 1929. Em 1931, saem os dois teoremas da incompletude do Gödel. Né? Então, ele já estava antecipando, né, que isso de fato é o caso. Né? A sua proposta vai ser uma matriz categorial de coerências. Eu dizia para vocês, ele tem 45 categorias. Né? Nós não vamos explorar tudo isso aqui agora, não tem como. Mas o que eu acho mais bacana, né, antes da gente passar para o próximo tópico, é que nós vimos, você pode adotar a linguagem ordinária, você pode adotar a linguagem lógica, vírgula 5, a linguagem lógica, ponto 40, não interessa, né? Ele sugere que a gente adote uma linguagem categorial que combine elementos de lógica, coerência, adequação, adaptabilidade, sem deixar, sem rejeitar a linguagem ordinária, sem rejeitar o senso comum. Aí ele fala assim, a metafísica tem que explicar proposições, por exemplo, Sócrates é mortal, mas também tem que explicar proposições como hoje teremos bife no jantar. Ou seja, a metafísica ela não tem que ser falar só, né, abstrações. Porque se você abandona o senso comum, se você abandona a linguagem ordinária, a sua metafísica ela é um puro exercício de abstração, uma pura concretude mal alocada. A concretude é deslocada do mundo real e colocado lá na viajação da maionese, do absoluto, da substância única, do grande eterno, não sei o quê. E não, né, no concreto. Isso nos leva, então, à necessidade profunda, né, de se refundar, de se repensar, de se refazer a metafísica. Né? Então, assim, a noção de que a metafísica morreu, ninguém nunca morreu tanto e nunca permaneceu tão viva quanto a metafísica, né? Tem essa galerinha aí tá matando a metafísica tem 100 e tantos anos e é igual aquele meme, né, do cachorrinho mordendo o dedo assim da pessoa, assim, círculo de Viena matou a metafísica. Nietzsche matou a metafísica, fulaninho matou a metafísica. O que eles fizeram? Eles fundaram metafísicas da intersubjetividade. Meirelles cria uma lista bem desconfortável. Né? Ele coloca jogos de linguagem, vontade de potência, história, luta de classes, inconsciente, mercadoria. A galera acha que o mundo é feito de essas coisas. Né? Então, eles substituem o estudo do concreto pelo estudo de um correlato da metafísica da intersubjetividade e acham que isso é o mundo. Então, essa substituição do objeto por um papo acerca do que o humano pensa do objeto é a marca registrada do modernismo. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês o seguinte, vocês não têm que fazer filosofia dessa maneira, tá? Existem filosofias globais, terráqueas, né, sem ser só moderno, na província dos modernos, né? Existem filosofias globais antes, durante e depois da modernidade, tá? E o Latour, ele é bem explícito, né? Ele diz assim, gente, tá na hora de fechar o parênteses da modernidade, né? Que essa galera deu um chilique filosófico lá, pipipi, ótimo, maravilha. Agora vamos voltar ao que interessa, né? Então, de novo, existe metafísica, realismo, complexidade. Antes, durante e depois do escândalo filosófico da modernidade. Para a gente reativar esse estudo, vocês podem imaginar que dá um trabalho muito grande. É um trabalho que eu me dou esse trabalho, né, não só porque é a minha pesquisa, mas porque eu acredito na causa, né, eu acredito que é uma coisa importante mesmo. Hoje nós vamos começar a ver como é possível a gente retomar esse projeto. Tá? E
amanhã e depois, nós vamos ver quais são os erros que são cometidos, né, na pesquisa da metafísica. A gente viu esses hoje, né, o exagero, a falácia da concretude mal alocada e essa confiança exagerada na lógica, né, na linguagem, na metafísica da intersubjetividade, etc. O outro autor que nós vamos trazer aqui é o velho Nikolai Hartmann. O Nikolai Hartmann é o outro que é ainda mais esquecido ainda do que o Whitehead, né? Porque o Whitehead hoje já tem uma International Process Network, né, a IPN, lá na Califórnia, uma organização da qual eu faço parte. Eu ajudei a fundar um grupo de estudos Whiteheadianos da América Latina. Então já tem gente, né? O Hartmann, tadinho, ainda não tem nem gente. Tem acho que 2 ou 3 coletâneas só, né, sobre a sua filosofia. E vocês vão ver por quê. A filosofia dele é muito difícil. Além de o White também já é difícil. O Hartmann também é muito difícil. Porque ele não insiste na bifurcação, ele insiste nessa pluralidade, né, de filosofias, né, de raciocínios, e a modernidade não gosta muito disso, né? A modernidade ela quer encontrar a resposta única, né? Uma cartilha política única, né? Uma ciência única, diga aí, uma religião única, uma ideologia única. E o Hartmann ele é o oposto disso, né? Hartmann e Whitehead, né? São pensadores muito mais próximos desse pensamento global, né? Vocês podem imaginar a Grécia, Roma, pode imaginar a China, a Índia, diversos pensadores na Europa, fora da Europa, que não concordaram com o discurso filosófico da modernidade. Mas não concordaram, assim, com bastante respeito. Eu sei que aqui na UNB tem essa conexão muito forte com a política, né? Mas veja, a nossa discordância da modernidade pode ser política, né? De fato, tem discordâncias políticas, mas não é necessariamente só política. Vocês estão vendo aqui, são discordâncias metafísicas, ontológicas, lógicas, discordâncias sobre a história da filosofia. Então não é uma birra, tá, gente? Eu quero dizer isso com muita clareza para vocês. Ah, tudo que é moderno não presta. Não é esse o caso, tá? Qual que é o caso que eu estou tentando fazer para vocês? É prestar atenção em como que é possível produzir filosofia independentemente de aceitar o cânone do parênteses da modernidade, tá? Você quer ler Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, leia, não tem nenhum problema, tá? Mas entenda que isso não é nenhum ponto de partida obrigatório, nem um ponto de chegada inevitável, tá? O Nikolai Hartmann é um desses autores que vai ser esquecido por diversos motivos bibliográficos, né? Durante a sua vida, ele foi um dos filósofos mais famosos do seu tempo, mas logo ele vai ser ofuscado pela... Vou falar um pouco sobre a vida dele, né? Ele é um cara que nasceu num país que não existe mais, né? Aquele país do Kant, né? Da Alemanha Báltica, que hoje pertence a outros países, né? Mas na época era pertencente à Alemanha. E ele começa estudando medicina, depois ele vai fazer filologia clássica. Os primeiros trabalhos dele vai ser sobre Platão, sobre Próculo, sobre Plotino, né? E ele vai ser atraído pela filosofia do neocantismo na Alemanha, e ele vai para lá estudar Kant, Hegel, idealismo, etc, etc. Quando ele começa a fazer a sua filosofia própria, o seu primeiro grande texto chama Fundamentos da Metafísica do Conhecimento. Esse texto aparece em 1921, ele vai ser muito bem recebido pelo Edmund Husserl, né, pelo uso que o Nikolai Hartmann fez, né, do método fenomenológico, né, especialmente da fenomenologia descritiva, né, e do método que o Husserl inaugura, né, da visão de essências, né, Wesensanschauung. Nessa época começa a treta, né, com o seu coleguinha, né, você já deve ter pensado, né, quem que era também um coleguinha dele, né, outro discípulo do Husserl, né, o velho Heidegger, né. Então começa uma treta, né, que vai durar décadas, né, e de um responde para o outro, etc, etc.
mas com o envolvimento do Heidegger no nazismo, que não era um envolvimento casual, né? Ele era militante, ele pertencia ao partido, foi nomeado reitor da Universidade de Freiburg pelos seus serviços e ideologia nazista. Então, Heidegger não era um nazista por tabela, né? Ele era um defensor da causa, né? E, obviamente, isso vai pegar mal pra caramba, né? Só no Brasil que a gente passa pano até hoje. Mas isso vai pegar mal pra caramba, né? E o Hartmann é o contrário. Ele rejeitava o nacionalsocialismo, ele rejeitava ideologias da eugenia, ideologias de que o ser é um ser para a morte, de que o Dasein é só o Dasein do ser humano, né? Ele rejeitava todas as doutrinas do Heidegger. Isso fez de Hartmann o filósofo alemão mais poderoso de sua época, especialmente porque ele não fugiu na Segunda Guerra, né? Então ele estava em Berlim, né, rejeitando o nazismo, rejeitando a ideologia, não aceitava começar as aulas falando Heil Hitler, né, e sofreu atentados, né, terroristas contra a sua vida, e pela sua resiliência, pela sua produção filosófica gigantesca, né, cada livro dele tem 600, 800 páginas, e às vezes estão vários volumes, são 3 volumes da Ética, 4 volumes de Ontologia, então assim, a produção filosófica maciça e o explícito compromisso contra o nazismo vão levar ele ser eleito o primeiro presidente, né, da Associação Filosófica Alemã no pós-guerra. Isso em 45, 46, né? Mas, né, a vida é engraçada e talvez pelo estresse, né, ele tem um derrame e morre muito cedo, né? Ele morre em 51, né? Então fica um vácuo filosófico na Alemanha, né? Nicola Hartmann morreu, aí as hienas, né, vão montar na carcaça, né? Cada um vai pegar um pedaço, vai fazer uma corruptela e cada um funda lá a sua escola, né, para o seu canto, né? Essa é a origem de diversos movimentos, inclusive da reabilitação do Heidegger, né, nas mãos do existencialismo francês, e logo, logo, o próprio Sartre abandona também a fenomenologia, depois que ele se encontra com Heidegger e descobre, relembra que ele é um nazista, né? Aí o Sartre abandona, né, a fenomenologia e abraça o marxismo, né, completamente. Mas veja, em sua época, o Hartmann era um filósofo olhado, procurado, né? As pessoas procuravam Hartmann por respostas, por guia, né? Por uma filosofia complexa, que não é ficar reclamando, dor de cotovelo, você para a morte, matar os outros é legal. Então, assim, claro que eu estou sendo bem simplista, mas procurava-se Hartmann para dar respostas pluralistas, múltiplas e complexas sobre a realidade. Nós vamos ver muito breve, hoje, o seu projeto, né, de revolução da metafísica, etc, etc. Só que o seu artigo, que foi traduzido, ele também está lá no Academia, que é esse artigo aqui, um artigo bem grande, né, chama Como é possível uma ontologia crítica. Está lá na revista Nancy, né, que é a revista Estudantes de Filosofia da Bahia, Estadual da Bahia. Eu traduzi esse artigo junto com um aluno, a gente publicou lá, já está disponível nessa revista Nancy, tá? As primeiras 10 páginas é sobre um assunto que a gente vai tratar aqui brevemente, porque o restante das 30 e tantas páginas do artigo é o catálogo de erros na pesquisa da metafísica, que a gente vai falar amanhã e na sexta-feira, tá? Para não ficar corrido. A primeira coisa que ele observa é que a noção mais perseguida pela modernidade alemã é a tal da coisa em si, né? Vocês já devem ter percebido isso. O ser em si, a coisa em si, aquilo que não se conforma com as categorias do filósofo da moda, é transformado em algo ilegítimo, né? Passou-se ilegal na filosofia, né? Depois do idealismo alemão, do neocantismo, né?
E ele rejeita essa noção de que a coisa em si, que o ser em si tem que ser perseguido. Ele diz o seguinte: está na essência do pensamento ser capaz de se orientar, não ao nada, mas apenas em direção a coisas, ao ente, àquilo que há. Importante, ele emprega muito essa distinção entre ser e ente, que era uma distinção comum nos anos 20, não é propriedade de Heidegger, né? Ocasionalmente, a tradução às vezes é um pouco difícil, né? Porque quando a gente vê o Dasein, a gente já pensa, né? É o ser humano, na clareira do ser, pensando na morte. Não, o conceito de Dasein é um conceito que vem da escola do Wolff, né? Que é aquele que organizou os textos do Leibniz, né? E Dasein significa ser aí. Não precisa ser o ser aí humano. Isso aqui é um Dasein. Meu óculos é um Dasein. Dasein é um ser aí. Não há nenhum privilégio antropocêntrico na filosofia de Hartmann. Né? Ou seja, não há um centramento na existência humana. A existência humana existe entre outras existências. E a gente apagar a existência das coisas forçosamente para ficar numa atitude oblíqua o tempo todo dentro de mim, ai, o meu ego, o meu... Isso pode ser várias coisas, isso não é filosofia. Isso é, no máximo, uma psicologia mal feita, né? Psicologia de Twitter. Então, a metafísica, a ontologia, a filosofia, ela tem que lidar com aquilo que há, com o ser aí. E o ser aí não é só o ser aí humano. Né? Ou seja, ela não pode ser reduzida arbitrariamente por truques, né, por dogmas, a uma preocupação apenas ou majoritariamente apenas humana. A filosofia, a ontologia, a metafísica devem e podem ser tópicos de investigação filosófica. Elas não são necessariamente feitas para um gabarito ou para um protagonista na realidade específica, tá? Aí, parafraseando, né, eu falei isso numa aula que eu dei à noite, parafraseando o velho Paulo Freire, né? Não há filosofia sem metafísica, né? Agora a pergunta é perguntar se a sua metafísica é simplista ou se ela é complexa. Né? Para Hartmann, conhecimento é relação, é uma correlação, não tem nenhum problema, tá? Entre aquilo que está conhecendo e algo que é. No entanto, aquilo que a gente está investigando independe do conhecimento, independe da consciência, sendo indiferentes a eles. E não raro, né, é contrário, né, o objeto às vezes ele pode ser refratário, pode ser contrário, pode ser contra a tentativa de se aplicar categorias nele. Né? Agora veja, as epistemologias que não entendem isso, de que existe o conhecimento, que é daqui para algo, né, para um ser aí, que não necessariamente é humano, é uma epistemologia que sequer conseguiu entender o problema do conhecimento. O problema do conhecimento não é sobre como o conhecimento conhece a epistemologia do conhecimento, da gnoseologia, da categoria. Isso não é epistemologia. Isso é psicologia esquisita. Né? Ou seja, a proposta é entender conhecimento como um ato transcendente, que é entre o conhecedor e um ser aí, qualquer que seja. Pode ser natural, físico, orgânico, não interessa. Tá? Ou seja, esse ato transcendente significa também um limite para a atuação do conhecimento. Vocês estão vendo? Ou seja, essa limitação para o conhecimento, ela tem que fazer parte da teoria do conhecimento. Se você parte do conhecimento absoluto, que faz tudo, que chega em qualquer lugar, ou que chega em qualquer lugar que interessa, o resto é proibido. Isso não é uma epistemologia, é um idealismo no sentido ruim da palavra. Né? Isso não é conhecimento de absolutamente nada. A ideia de que o conhecimento é apartado 100% da ontologia se deve a um problema que, para Hartmann, ele vai chamar aqui simplesmente de, por enquanto, tá? A priorismo. Ele escreve assim, olha, esse problema ele tem uma raiz muito mais profunda. Embora esse negócio do a priori a gente já pense em Kant,
O Kant, na verdade, até que foi bom. O Hartmann, ele gosta do Kant. Mas o neocantismo, o idealismo alemão, eles vão radicalizar o problema do a priori de uma maneira que nem o Kant queria, né? E vai levar para umas coisas que não tem muita coisa a ver. Por exemplo, esse mal entendido, no entanto, tem uma raiz mais profunda. É o apriorismo quem o propagou. Essa propagação consiste em um mal entendido sobre o a priori ele mesmo. Tem sido repetido ad nauseam, desde Kant, que o conhecimento a priori é possível apenas onde for o objeto do conhecimento uma mera aparência. Pelo menos não se pode conhecer a priori nada sobre o existente em si. Nesse caso, o objeto seria representado antes mesmo de ser dado e independentemente de ser dado. A sua essência teria de ser a mesma do que aquela da representação, colocando um ponto final na reivindicação de que ser uma entidade existindo independente da representação seria impossível. Qualquer um que raciocine dessa maneira sequer vê o problema do conhecimento. A representação a priori, aquela que é feita antes da experiência, e que não tem um contrapeso ontológico, não é conhecimento. A partir de hoje começa um seminário, né, sobre o novo livro do professor Ilan. Tem que assinar, todo dia tem que assinar, tá, gente? A chamada que está ali em cima. Começa um evento agora sobre o livro do professor Ilan, que ele está chamando de indexicalismo, né? Aí isso está um pouco na minha cabeça, e a gente pode dizer que há uma estrutura indexical do conhecimento. O conhecimento é conhecimento de alguma coisa, acerca de algo, sobre o que há aqui, ali, acolá. Então, esse acolá, aqui, ali, que aponta para uma coisa que é para fora do conhecedor. Isso é conhecimento. O resto é maionese. E ele é bastante enfático, né, em dizer que a dedução transcendental do Kant não está defendendo isso. Tá? O objetivo é o conhecimento do objeto. Então, a representação que se faz a priori, na verdade, mesmo assim, ela tem que ser orientada a objetos. Então, para Hartmann, né, Kant é um filósofo orientado a objetos, não é um filósofo apenas do sujeito dentro de si, do não sei o quê. Aí o Hartmann, ele modera, né? Falou, olha, se o Kant conseguiu fazer isso perfeitamente ou não, isso é outros 500, né? Mas veja, Kant está preocupado com o quê? Com a objetividade do conhecimento científico, que havia sido deslegitimada pelo Hume, né? O Hume, tudo é hábito, tudo é costume, tudo é coisa da sua cabeça, né? O que Kant está fazendo? Ele quer reativar a objetividade da ciência. Numa época de pandemia, né, de negacionismo da ciência, vocês entendem por que isso é importante. Na Grécia Antiga, existia uma ideia de conhecimento crítico, que significava a busca por critérios. A busca por critérios, ela é uma busca, um conhecimento do que é o limite do conhecimento. Hoje em dia a gente associa a teoria crítica com a ideologia marxista, a ideologia de Frankfurt, a ideologia não sei de onde, o que, claro, muito importante, mas veja, a noção é de que crítica da metafísica não significa abandono, significa descobrir os limites. É isso que o Kant fez, não foi? A descoberta dos limites, etc, etc. Ou seja, a ontologia antiga, ele está fazendo referência escolástica, tá? A ontologia escolástica, medieval, pré-kantiana, faltava justamente esse caráter crítico, né? Nada além do conhecimento dos limites e de suas competências, né? A ontologia, portanto, até Kant, medieval, era uma ontologia capenga, porque ela achava que era tudo, de tudo, o tempo todo, né? E essa ontologia de tudo, tudo, o tempo todo,
na modernidade, vai ser transformada em tudo, o tempo todo, do sujeito, da intersubjetividade. Aí você escolhe aí o correlato que você gostar mais. A luta de classe, o inconsciente, o jogo de linguagem, o gênero, o poder, né? O que você quiser. Né? Não, tudo é poder, tudo é gênero, tudo é não sei o quê. Ou seja, é uma metafísica crítica, não crítica, porque não há limites. Né? Tudo é opressão, tudo é jogo de linguagem. Né? O que é ontologia, classicamente? Né? A ontologia, esse nome vai aparecer só na Idade Média, né? Aristóteles falava da ciência do ser enquanto ser, né? Mas veja, a ciência do ser enquanto ser de Aristóteles era focada naquele negócio do ilemorfismo, né? Da matéria e forma, da doutrina do ato-potência. Aí ele fala, a forma é a pura atualidade. Tudo bem, isso faz parte, né, da ontologia do Ari. Né? Agora veja, a ideia de que teleologia, que o propósito tem que estar na coisa em si, é uma coisa que o Hartmann mostra que não é necessário. Aí aqui ele diz, olha, Spinoza claramente tem uma ontologia que é pura causa eficiente, né? Não tem causa final, um propósito específico. Ou seja, a teleologia ela é legal, mas ela não é obrigatória para se fazer, né, metafísica. Qual que é o grande problema? Que talvez comece com Aristóteles, mas isso vai ser radicalizado a partir, né, da escolástica cristã, do próprio Spinoza, né, próprio Hegel. Nesses tipos de ontologia, há um primado indisputado da lógica. Então, veja, vocês viram que o Eichler estava criticando a mesma coisa, né? É como se a realidade fosse feita de conceitos, feita de logos, né? No Aristóteles, pelo menos ainda tinha matéria, né, para fazer um contrabalanceamento, né, sobre aquilo que não tinha necessariamente que ter razão, lógica, conceito, né? Embora é óbvio, né, que Aristóteles privilegia a causa formal, né? Mas com o passar dos tempos, né, dos séculos, aí aqui assim o Nietzsche pode nos ajudar, né, quando o Nietzsche diz que houve uma expulsão do corpo, né, da filosofia, isso acontece, né, depois da teologia cristã, que o que interessa é a alma, o corpo é caminho para o pecado, então interessa a fé, né, etc. Ou seja, à medida que o corpo, a matéria, a experiência, o concreto, o real, foi sendo expulso para fora da filosofia, né? Logo, a ideologia de que a lógica é o pensamento puro, de que o mundo tem que ser lógico, o mundo tem que ser aquilo que se espera logicamente. Essa ideologia vai ganhando forma, né, ao longo dos séculos. Né? Então, esse contrapeso que ainda tinha na filosofia grega original foi perdido, né, do corpo, da matéria, do concreto, e, né, o dedutivismo lógico se tornou absoluto. Né? Então, a ideia de uma filosofia primeira, né, parecia ser transparência, razão, conceito, ciência pura da razão, e assim sucessivamente. Esse logicismo, esse apriorismo, né, da velha ontologia, gerou consequências horrorosas, né, para o pensamento. Porque se o real está nas formas eternas, seja onde foi isso, então a questão central da ontologia seria a apreensão conceitual de formas. Estão vendo? Porque se o conceito e a forma do ser são idênticos, essa compreensão ela é garantida pela lógica, pela linguagem, pela dança do conceito, né? Ou seja, isso seria garantido como uma apreensão conceitual pura, a priori, porque a ciência seria a lógica seria uma ciência pura a priori, que resolve tudo. E veja, essa lógica não precisa de ser a lógica lá do Rodrigo, da tabelinha, pode ser a lógica do conceito, não pode?
Ah, tudo é o inconsciente, tudo é a luta de classes, tudo é o jogo de linguagem, tudo é o processo histórico. Ou seja, você não aprende nada com a realidade. Você produz um conhecimento imune ao real. Porque o real não interessa, interessa você ir no real enxergar lá a luta de classe, o poder, a linguagem, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então você substitui o real pelo conceito. É, isso é importante, gente. Esse erro do apriorismo, né, a gente não está apontando, Hegel é Tomás de Aquino, não. Isso é uma história da metafísica. Vocês estão vendo, né? Desde que se abandona o corpo, né, a matéria, o realismo, né, no final da Idade Antiga, e até hoje tem gente que ainda acredita que o mundo é conceito, a experiência do conceito, tudo é o correlato, né? Ou seja, isso não é um caso específico. O que a gente está criticando aqui é uma maneira, uma atitude de se fazer filosofia. Nós estamos falando que isso não serve, tá, para o que, pelo menos, nós estamos tentando propor aqui. Vou colocar aqui uma citação para vocês. O erro está justamente na pressuposta identidade entre forma lógica e forma ontológica. Segundo tal pressuposição, não é possível ter nada alógico na realidade. A lógica reina sobre o mundo das coisas, até na particularização, a concretude, na individuação. Como corolário da primeira tese de identidade, há uma segunda pressuposição, a da identificação da estrutura lógica com o pensamento puro, com a ratio. Né? Essa também é, apesar de fiel à primeira, uma suposição completamente arbitrária. O argumento central, que a gente vai tentar apresentar, é de que existem formas distintas de legalidades, de regularidades, de repetições. E que essas formas de repetição não têm que ter nada a ver uma coisa com a outra. É um pluralismo, vocês lembram? É um monismo, dualismo, pluralismo. O pluralismo não tem que ser uno, porque ele chama pluralismo, estão vendo? Se você tem um pluralismo, as regularidades e as legalidades, as repetições, as diferenças, elas não têm que ser convertidas umas nas outras. Ah, mas todas são, na verdade, expressão do inconsciente. Todas são, na verdade, expressão da luta de classe. Isso é monismo. Nós estamos fazendo outro tipo de filosofia aqui. O que eu posso dizer para vocês? Existe uma grande confusão no monismo, no dualismo também, mas aqui a gente já abandonou a bifurcação, né? Mas no monismo há uma grande confusão entre estruturas do ser real, que ele divide em 4 estratos da realidade, né? O físico, o orgânico, o psíquico, o espiritual. Espiritual no sentido sociológico, linguístico, cultural, tá? Então, essa estrutura do ser real, estruturas do ser ideal, que ele chama a lógica, a matemática, as essências fenomenológicas e os valores. E as estruturas do ser da cognição, que é a epistemologia, a gnoseologia, chegar no objeto. Então, são 3 coisas distintas. Nós temos seres ideais, seres reais e uma conexão cognitiva. Tá? Existem sobreposições locais? Sim, elas são realmente válidas e são imprescindíveis para o conhecimento. Mas a sobreposição não é completa, não é total, não é garantida, não é gratuita, não cai do céu. Né? Ou seja, elas são exageradas no monismo, né, para defender uma única regra necessária para o sistema de totalização da metafísica, seja lá o que isso quer dizer. Seja para ser defendido, né, o monismo, ou seja para ser um espantalho a ser criticado, a ser abandonado, a ser superado, a falar que morreu a metafísica. Né? Ou seja, o que a galera da modernidade não soube avaliar bem
são os limites da coincidência, da coextensividade de categorias ideais, cognitivas e reais. E talvez a forma mais fácil de vocês entenderem o que é o real é aquilo que é indiferente à cognição. Veja, indiferente não significa dizer que não se interesse necessariamente. Significa dizer que a constituição do real não depende ontologicamente de ser visto, de ser observado, de ser racional, de ser irracional. Não tem obrigação nenhuma. O que é, é. O ser ideal, ele tem que ser concrescido, né? Ele tem que ser atualizado, ele tem que ser exercitado para vir a ser real. Né? Então, veja, geralmente a gente vê o contrário, né? Quando a galera diferencia entre ideal e real, o ideal é que tem um privilégio, né? Aqui é o contrário, por isso que o Nicolai Hartmann chama a sua teoria de realismo crítico, né? O centro da sua filosofia é aquilo que é real. Porque, vamos supor, o valor coragem. Se você não é corajoso no mundo concreto, na hora que precisa, não precisa de ser na guerra, pode ser na hora de chamar a menina ou o menino que você gosta, né, para sair com você, né? Ou seja, se você não é corajoso no mundo concreto, de que serve o valor da coragem? Tá vendo? Ou seja, embora ele diferencie real, cognição e ideal, o ideal não tem, né? Ele não é mais forte, ele não é mais importante. São três coisas importantes, mas que a cognição é orientada ao real e o ideal, ele tem que ser atualizado, ele tem que ser realizado, né? Senão é só papo, né? Ah, coragem é muito boa. Ué, mas se você não é corajoso no mundo concreto, para quê? Né? Por exemplo, são para os valores. Agora vamos pensar na questão da matemática em relação com a física. Uma função matemática que descreve um movimento harmônico simples, ela não tem que ser concretizada. Mas se você for estudar este movimento harmônico simples aqui, ele tem que ser concretizado no mundo real. Não é? Senão você está estudando o quê? Relação cognitiva do quê? Né? As estruturas metafísicas do conhecimento ser real não significa dizer que elas abrangem tudo do real ou tudo do ideal. Porque o ideal, desculpem, a realidade é sempre excessiva. Cadê a galera que estuda batalha? O real é sempre excessivo, é sempre mais do que a gente consegue estudar. A palavra que ele usa aqui, gente, é transinteligível. A tradução por não cognoscível ou por irracional é uma tradução incorreta, tá? É transinteligível. Isso significa dizer que nem tudo que é real é cognoscível, e muito menos cognoscível a priori. Quando se pergunta, né, sobre o que a gente pode conhecer do mundo real, a velha ontologia responde, né, da maneira clássica. Né? A velha ontologia se estabelece num terreno absoluto do apriorismo, exatamente nesse ponto. Nas suas estruturas, o pensamento imediatamente revela a estrutura do real. Tal perspectiva é a raiz de todo mal, ela é radicalmente falsa. A separação entre esses tipos de seres, seres reais, ideais e seres do conhecimento, não implica hierarquia. Estão vendo? O real é o centro da pesquisa, mas para a ontologia você tem esses três tipos de seres que são o que são, independentemente de uma hierarquia, de um monismo, né, de um preceito ultra blaster que organiza tudo. Não é o caso. Então veja, aqui ele se afasta um pouco do Russell. Ele fala assim, olha, nem a esfera real carece de formas, nem a esfera ideal carece de matéria. É estranho, né? Mas para ele, matéria e forma são categorias, não são descrições deste celular,
São categorias com um pensamento um pouco diferente. Não vai dar para ver tudo, né? Ele diferencia agora, né, para a gente caminhar para encerrar, ele diferencia entre filosofia primeira e ontologia. Para ele, ontologia é um assunto específico. Ela é mais pobre do que a filosofia primeira, né? Lembrando que Aristóteles nunca usou a palavra metafísica, tá, gente? Então, a prima filosofia, né, que é a palavra que ele dizia, ela é mais interessante, por quê? Porque a filosofia primeira, ela nos ajuda a entender sobre a lógica, sobre o real, sobre o ideal, sobre valores, sobre o que pode ser, sobre o que a gente vai fazer na política, sobre a estética. Então, veja, a filosofia primeira, no sentido metafísica, né, ela é maior do que a ontologia. A ontologia é uma disciplina dentro da metafísica geral. Essa era aquela estratégia do Christian Wolff, né, para organizar os trabalhos do Leibniz. Tinha a metafísica geral e tinha disciplinas específicas dentro da metafísica, que aqui nós vamos ver quais são, mas a ontologia, aqui no caso, ela é uma área de estudos dentro dessa metafísica geral. Essa metafísica geral, o nome aristotélico é filosofia primeira, né, proté-filosofia. Agora sim, de fato, para a gente encerrar, ele vai dizer qual que é a tarefa, qual que é a ferramenta de análise da primeira filosofia. Para ele, chama teoria das categorias. Ele fica decepcionado com a teoria das categorias, a história da filosofia das categorias. Ele fala que a gente pode contar nos dedos as pessoas que levaram esse problema a sério, né? Ele fala assim, olha, na antiguidade esse era um tema mais ou menos onipresente, né? Os pitagóricos, Platão, Aristóteles, todos eles tinham categorias, né? Plotino, Próclo, né? Então, parece que se a gente vai focar nessa teoria das categorias, é importante estudar a filosofia antiga. Aí ele falou, olha, Descartes, Leibniz tiveram alguma contribuição, né? Mas apenas com Kant e Hegel que isso vai ter um pouco mais de força, né? Aí ele celebra o Hegel bastante, falando assim, olha, a maior e mais desenvolvida tentativa de se fazer uma teoria das categorias está no Ciência da Lógica, do Hegel, né? Só que ele modera, ele fala, olha, o Hegel foi o primeiro a desenhar um sistema de categorias em larga escala, né? A elaborar leis sobre as relações das categorias. Qual que é o problema de Hegel? Ele é humanista. Então, a lei do sistema, o sistema inteiro, né, é tirado de uma ideia, ao invés das categorias elas mesmas. Então, a dialética dedutiva unifica violentamente o fenômeno, contrário, inclusive, ao que o fenômeno está fazendo. Então, você tem um negócio, que é o absoluto. Qual que é esse negócio? O absoluto, qual que é a ideia do sistema? O absoluto se desdobra no tempo. Então, todo edifício filosófico de Hegel é o exercício dessa ideia monista. Qual que é a ideia monista? O absoluto que se desdobra no tempo. Então, todas as categorias que o Hegel descobre, né, na ciência da lógica, são violentamente unificadas em nome dessa ideia aqui. Se a gente abandonou o monismo, se a gente abandonou o modernismo, a gente agora está livre a considerar as categorias, ver as sínteses e as separações delas mesmas, sem essa necessidade de enfiar tudo dentro de um único tipo de ideia, né, do sistema. Então, amanhã nós vamos ver amanhã nós vamos ver alguns dos erros tradicionais na metafísica, né, nessa pesquisa da metafísica, que Nikolai Hartmann quer afastar. Ele vai dar nomes complicados, mas depois ele associa a um pensador que fez isso com mais força, né? Por exemplo, o erro do monismo sistemático, para ele é um erro do Plotino, né? Então, assim, não é só do Plotino, o Plotino é um exemplo, né? Mas esse erro pode ser praticado por mim, por vocês, qualquer pessoa. Então, ele vai diagnosticar 11 erros da pesquisa em metafísica. Amanhã nós vamos ver alguns deles, né? E na sexta-feira a gente vê o resto. Bom?
Eu vou interromper a gravação e quem tiver comentários, dúvidas, pode fazer logo em seguida. Bom?